Olá, boa noite. Em 7 de outubro, pouco mais de 6 milhões e 400 mil eleitores em Pernambuco terão a tarefa de escolher 185 prefeitos no universo de 521 candidatos. O número total de candidatos a vereador no estado passa dos 15 mil. É preciso pensar, refletir bem, pois gostando ou não, votar não é só apertar o botão da urna. Eleições de 2012 e a campanha da ficha limpa são os temas do ponto de vista de hoje. Nós também vamos falar sobre o poder que as plantas têm em relação ao nosso organismo. Quem nunca tomou leite com canela e mel antes de dormir porque estava com febre e tosse? Você já experimentou um pouco de chá de capim-santo quando está com dor de estômago? Em época de tantas viroses, vale arriscar um bom chá caseiro? Para falar sobre as plantas que curam, convidamos o médico e pesquisador Celerino Carriconde, com quem eu começo o programa. Boa noite, muito obrigada por ter vindo. E eu lhe pergunto, qual que é a relação que existe entre as plantas e o nosso organismo? A gente veio da natureza, né? Tudo que combina com o corpo da gente. O que vem da química não combina, aí vem as consequências depois, né? Porque um remédio que você usa hoje em dia é bom para uma coisa e ruim para 10, né? Eu tenho visto pacientes, às vezes, que estão com depressão, tomando remédio e se sentindo mal. Aí eu vou ver a bula, a contraindicação é desse tamanho, a indicação é desse tamanho. É brincadeira, né? É uma indústria que está a favor do lucro e não a favor da vida. Né? Tudo quanto é planta, cura. Curar não digo, porque o processo da cura é muito pessoal. Porque às vezes a pessoa, ela quer usar a doença como mecanismo até de se defender, de fazer o controle sobre as pessoas, né? Porque a pessoa tem a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, a dimensão cultural e também a biológica. Então, quando a pessoa está harmonizada, aí uma planta tem uma ação muito melhor quando a pessoa está desarmonizada, né? Então, a pessoa às vezes não quer ser curada. Eu tenho pacientes meus que ficaram curados, sumiam antes de ficar bom, porque achavam que se curasse a perna que estava com, ia morrer. Então, ele desaparecia do cenário, né? Então, depende muito, a relação médico-paciente é muito importante, Helena, para saber, o médico tem que escutar o paciente, ver olho no olho, sentir o paciente, para tratar a pessoa, não a doença. Existem pessoas doentes, não doenças, né? Porque às vezes a doença está aqui somente. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Agora, o que tem o mel? O que tem o alho, o que tem o limão que ajuda a pessoa a ficar boa diante de uma gripe, de um resfriado, ou até mesmo de uma dessas viroses? Tu sabe que o alho é uma farmácia. A primeira greve da história da humanidade, consta lá na Bíblia, foi quando o povo judeu, preso lá no Egito, faltou alho no mercado internacional, começaram a ficar doentes, fizeram greve exigindo alho para poder se tratar, para evitar as viroses, as doenças e melhorar. Sabe que na farmácia, antigamente, quando era criança, tomava alho sativum, quando estava com febre, estava resfriado, em gotinhas. Eu descobri mais tarde que o alho sativum é o alho. Era água de alho que você colocava, e para criança pequena, você põe água de alho e dá de colheradinha, baixa a febre e combate o vírus, porque o alho é viricida. Ele mata vírus. Mata o vírus da dengue, o vírus da cólera, mata todos os vírus. E as pessoas têm receio. Muita gente não gosta de alho, ou por conta do odor, o gosto, mas está aí. Olha, atenção, gente, essa é uma dica importante, porque nós temos tido muitos casos de viroses, muitas reclamações, que as pessoas vão para os hospitais, nunca passa, às vezes, um mês com determinada virose, uma gripe, não vai embora, só fica ruim, o corpo naquela moleza. E, de repente, bastava fazer um chazinho de alho. Pois é. Eu, quando estou resfriado, eu pego 3 dentes de alho, uma garrafa de água mineral, encho com alho e vou tomando aquela água. No máximo 2 dias, acabou o meu resfriado. O mel. O mel de abelha tem propriedade bactericida e bacteriostática. E o próprio tem propriedade até antiviral também. Então, o mel de abelha é um grande remédio. Tá? É um grande alimento também. Inclusive para diabéticos até, você pode usar mel quando vem do sertão. Não o mel daqui do litoral, que a abelha se alimenta da cana-de-açúcar, né? Mel mais escuro, parece mel de engenho. Mas o mel do sertão é um mel fabuloso. É um grande alimento e um grande remédio para uma série de doenças. O senhor diria que uma colherzinha de sopa ou então uma colherzinha de chá de mel todos os dias não faz mal? Só faz bem. Eu não uso açúcar, eu só uso mel de abelha. Tenho 74 anos. Não tenho doença nenhuma. Nenhuma virosezinha? Nem virose. E o limão? Outro também. A vitamina C. Agora, a vitamina C do limão não confundir com o ácido ascórbico da farmácia. O ácido ascórbico não combate escorbuto porque não tem flavonoides.
O limão tem flavonoides, que tem ação anti-inflamatória e também antitumorais, e tem ação também, ele alcaliniza o sangue, combate a azia e combate até infecções urinárias quando é abaixo de calamia, aquela aquele do tricomonas ou então aquela outra das flores brancas, né, que é a monilha. Agora, você é preciso tomar cuidado por conta da acidez do limão. Não, o limão combate, se está com azia, pega meia banda de limão, 2 dedinhos de água e toma, a tua azia vai embora. Olha só, gente, a dica, olha só essa dica. O ácido Quem combate tem o ácido. problema de azia, Pois é. só repete qual é a receita. Meia banda de limão, espreme, 2 dedinhos de água e toma. Problemas digestivos, azia, má digestão é espetacular. E Faça o teste. funciona mesmo. Funciona mesmo. Faz o teste. Agora uma coisa, nós não somos máquinas. 90% funciona. Agora tem um efeito paradoxal. Tem medicamentos que uma pessoa atua bem, na outra atua de outra forma. Por exemplo, café. Toma café e você não dorme, né? Toma diazepam e vai dormir. Tem pessoas que fazem o contrário. Toma café e vai dormir, toma diazepam e fica acordado. Chama-se efeito paradoxal. Porque a pessoa humana, a natureza humana, não é igual. Nenhuma pessoa é igual a outra, não é verdade? Agora, o mel, o limão ou o alho, eles não têm contraindicação. Você pode consumir, né? E não vai ter um problema, assim como o senhor acabou de citar agora. Por exemplo, se o café para um dorme, para outro deixa acordado. Pode acontecer alergia. Tem pessoa que tem alergia a alho, por exemplo, então não pode. Tá? Porque depende muito, o corpo da pessoa não aceita o alicinho, por exemplo. Então é uma reação alérgica, não vai poder usar. Usa cebola. Prime irmã do alho com a mesma ação. A cebola, o mesmo efeito. E prime irmã do alho. Bom, a virose, o vírus, ela, dependendo do alimento que a gente está ingerindo, a alimentação tem muito a ver com a nossa imunidade, baixa imunidade. Quer dizer, vai fazer com que a pessoa ela permaneça doente, com que o vírus se prolifere. Por exemplo, se você está com resfriado e vai comer, em vez de comer uma canja de galinha, você vai comer um churrasco ou comer uma feijoada. Vai piorar mais ainda, porque aquilo vai acidificar o teu sangue e vai alimentar o vírus ou a bactéria. Porque, por exemplo, algumas bactérias se alimentam da acidez do organismo. Por exemplo, o câncer. Você tem milhões de células cancerosas e trilhões de células boas. Se você tem uma dieta rica em carne vermelha, muito açúcar, você vai alimentar as células cancerosas e você vai ativar o teu câncer. Se você faz uma dieta, chama-se o milagre do pH, que é alcalinizar o teu sangue com uma alimentação adequada, você vai combater as células cancerosas e combater o câncer sem precisar tomar esses quimioterápicos que estão por aí. Por exemplo, o livro do David Schreiber, O Anticâncer, teve até há pouco tempo, teve um sucesso aí. Até os colegas nossos viram o livro. Fala sobre isso. Quer dizer, resumindo, quando você está com uma virose, um resfriado, uma gripe, com febre, você deve evitar consumir determinados alimentos. Isso, deve ser mais alimentos leves, verduras, frutas, sucos, bastante água, para estimular o corpo a reagir e alcalinizar o meio. Limão, limonada, vai alcalinizar o meio. Ou seja, evitar os carboidratos, comer muito pão, muita massa, a carne vermelha, doces. E usar a canja de galinha, de caipira, não de granja porque aí é outro problema seríssimo, né? Tu sabe que existe uma coisa, Claude Bernard já dizia, a causa da doença é uma série de variáveis. Pasteur, quando descobriu o micróbio, não, a causa é o micróbio, existe o terreno e o agente. Se o terreno está bem, o agente não atua. Então, se você está bem no teu corpo, o micróbio não atua. Por que eles não põem em programa de televisão, em vez de doutor bactéria, doutor agrotóxico? O que faz o agrotóxico com os alimentos da gente? O que provoca no organismo humano? Câncer. Por que não colocam na televisão, só colocam o doutor bactéria? Por quê? Para estimular a venda de quê? De antibióticos, que já perderam ação terapêutica. Hoje em dia a OMS exige prescrição médica para poder, porque o pessoal usou mal antibiótico. E hoje se fala em probióticos, não mais antibióticos. Na realidade, nós estamos precisando aprender a nos reeducar na alimentação. E voltar a comer o alimento que tem verdadeiramente a vitamina, a substância que vai nos fortalecer. E fazer bem. Sempre alcalinizando o sangue, não acidificando. Você sabe aquela história da Nossa Senhora de Luz, aquele rio Nossa Senhora de Luz, lá, os milagres de lá? Aquela água daquele rio é água pH 9. Essa água alcalina cura um montão de doenças. Os malefícios são terríveis. O que as pessoas têm que começar a colocar na refeição? Que tipo de comida que tem que começar a fazer parte do dia a dia? Começar pela manhã. O pessoal comer fritura é besteira. Tem que comer fruta. Começar pela manhã com um copo d'água, uma limonada, uma fruta, um café. Em vez de comer pão, comer macaxeira ou inhame, tá? Porque o pão leva a aumentar os triglicerídeos. Tá? Às 10 horas comer uma fruta, uma banana, que é altamente energética, e tem triptofano que combate depressão,
forma serotonina. Ao meio-dia, comer basicamente, começar com as verduras e saber carboidratos, não fazer arroz, macarrão e batata. Brincadeira, vai dar problema digestivo. Usa o arroz, o feijão, o legume, uma proteína e vegetais. Saber uma dieta adequada para poder ter saúde. O que o pessoal come? Vai comer meio-dia, o que vão comer meio-dia? O nosso tempo acaba sendo curto quando a gente começa a falar de uma vida saudável, de uma alimentação e do que, de fato, diante de um resfriado, ou o que a gente tem que fazer. Eu só queria que o senhor desse uma última dica aí para os nossos telespectadores, né, sobre alimentação e os chás que são importantes. Olha, gente, 4 princípios. Comer pela metade, não encher o pandulho. Mastigar o dobro, para poder a digestão começar na boca. Caminhar o triplo, sedentarismo mata e leva à obesidade. E rir ao quádruplo, você chega a 100 anos. Ai, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, viu? E você não saia daí. Depois do intervalo, o assunto é ficha limpa nas eleições municipais. Até já. O número de eleitores em Pernambuco aumentou em relação às eleições municipais de 2008. Quais as novidades deste ano? Ficha limpa, você sabe o que é e como funciona? Para responder as nossas perguntas, eu estou recebendo o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Roberto Moraes, e o juiz eleitoral da propaganda do Recife, Gabriel Cavalcante. Boa noite, senhores. E, desembargador, eu começo logo perguntando para o senhor, na realidade é uma pergunta que vem de uma das pessoas, de um dos telespectadores que mandaram para a gente o e-mail, de Dulcilene Gabriela. Ela diz o seguinte: não entendo porque tem tantos candidatos respondendo processos e estão fazendo campanha. E mais, se eles forem eleitos, eles vão poder assumir o cargo? Bem, como todos sabemos, a lei de inexigibilidade ela é de 1990. De lá para cá, ela vem sofrendo algumas alterações para melhor, em função exatamente da sociedade, da imprensa, a sociedade civil. E em 2010 foi editada a Lei Complementar 135, que aumentou os casos de inexigibilidade. A chamada Lei 64 de 1990 é a Lei de Inexigibilidade. É a lei que estabelece algumas condições para que alguém possa ser candidato. Por exemplo, tem que ter 18 anos, tem que ser filiado a um partido político, não pode ter, e daí a pergunta dela, não pode ter sofrido e condenado definitivamente em ações criminais, não pode ter tido suas contas, se tiver sido gestor público, um ex-prefeito, um ex-governador, um ex-presidente da República, se tiver tido suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas local, de forma irrecorrível, e que essa decisão tenha tido caracterizado uma nota de improbidade, se o gestor tiver respondido a um processo, não aprovou suas contas em razão de ter cometido um delito grave e que ele não possa mais reparar esse delito, se ele não possa mais devolver, por exemplo, algo que ele tenha retirado do serviço público ou da coisa pública, e se essa pena transitou em julgado, ele não poderá mais ser candidato. O que não impede de muita gente tentar ser candidato, e daí o Tribunal Eleitoral, para você ter uma ideia... Mas o que acontece, desembargador, é que, então, é o seguinte, hoje a gente também tem recebido muitos telefonemas, muitos e-mails, principalmente vindos do interior do Estado, onde se coloca que determinados candidatos não tiveram suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, ou então respondem processos, mas na realidade é porque esses processos ainda não foram julgados. Por isso é que eles podem sim ser candidatos. Exatamente. Exato. É porque o processo eleitoral inicia-se da seguinte forma: alguém é filiado a um partido político, durante uma determinada data estabelecida pela Justiça Eleitoral, há uma convenção partidária e escolhe aquelas pessoas para serem candidatos. Hoje a lei permite que qualquer cidadão, o Ministério Público, qualquer candidato ou partido político pode denunciar alguém que é candidato a determinada eleição, como é o caso agora, e se sabe que aquela pessoa cometeu uma dessas irregularidades que eu estou comentando e tem conhecimento que ele já transitou em julgado uma decisão contrária à sua pessoa como candidato,
essa pessoa pode denunciar, o Ministério Público vai impugnar essa candidatura. Enquanto isso, vamos saber das irregularidades com o juiz da propaganda aqui do Recife, né? Porque a campanha mal começou, mas aí já tem muita coisa irregular. Não tá tendo muito trabalho. Bem, faz parte desse processo democrático, né, a participação da população, né, não só de forma de expressar o seu desejo com relação ao que vem a ser o futuro gestor da Prefeitura e da Câmara Municipal, os vereadores, os candidatos à majoritária proporcional, mas também que os próprios candidatos possam respeitar o processo, ou seja, respeitando a legislação eleitoral. Então, na verdade, o trabalho nosso é o trabalho de tentar manter o processo tranquilo. Isso aí é uma orientação que vem já da nossa presidência, do desembargador Ricardo Paz Barreto, para que o cidadão possa ter a liberdade e a tranquilidade de escolher, ao final do processo, né, qual é aquele que vai merecer o seu voto. Agora, o que o candidato pode e não pode? Porque a gente já está vendo aí as ruas, as avenidas, né, cheias de placas de candidatos, eles fazendo a sua campanha. Mas, por exemplo, ontem mesmo, na Agamenon Magalhães, um daqueles bannerzinhos estava caído, passou da calçada, quer dizer, quem vem de carro, bicicleta ou moto poderia provocar um acidente, alguma coisa Veja assim. bem, o princípio que rege a propaganda eleitoral é o princípio da liberdade. Então, desde o dia 6 de julho, a propaganda é livre, tá certo? É permitida. Antes disso, era considerada propaganda extemporânea. Agora, há pequenas limitações com relação ao horário, por exemplo, carros de som até as 10 horas da noite, a propaganda em muros, em órgãos públicos também são proibidos, igrejas, comércio, nas praças, postes, shoppings, hospitais, praças, por exemplo. Então, agora, a propaganda, como já disse, a regra é da liberdade. Agora, há pequenas limitações e, neste momento, é onde o juiz da propaganda, com a comissão, né, da propaganda eleitoral, no caso aqui particularmente, eu estou me referindo à propaganda do Recife, não é que a gente tem tido a necessidade da ação através do poder de polícia. Agora, a linha de ação nossa tem sido muito mais do diálogo, do primeiro contato com os candidatos. Nós tivemos, nesse período eleitoral, pré-eleitoral, visitando a própria Câmara de Vereadores, visitando diversos órgãos de imprensa e informando as limitações e o que era possível e o que era proibido. Como regra, todos os candidatos já têm essa informação. Basta cumprir a lei, não é seguir à risca a lei, e a eleição terá que ser, e a esperança nossa é que seja bastante tranquila. Mas as irregularidades têm sido muitas? Tem sido, digamos assim, dentro do padrão das eleições anteriores, elas têm sido proporcionalmente menores, compreenda, porque já é fruto do próprio processo democrático, o próprio eleitor está cada vez mais consciente. Se ele vir uma praça ocupada, ele vai denunciar, porque ele quer que aquela praça fique livre para ser usada pelo cidadão. Então, na verdade, o candidato que está, digamos, ocupando determinados espaços, como de uso comum chamado, ele, na verdade, ele está, talvez, perdendo um voto. Então, o cidadão, não só ele está participando do momento decisivo, que é o momento da escolha definitiva, do momento do exercício do voto, como também em todo o momento que antecede essa escolha. E esse momento é a propaganda, que também, aqui, particularmente no Recife, que é uma cidade bastante politizada, não é uma cidade onde os temas de interesse da própria população são debatidos em todos os espaços, seja num táxi, seja num restaurante, seja num bar, seja na própria casa. Isso é um objeto de discussão da própria sociedade recifense e pernambucana. Então, particularmente aqui, nós temos esse debate muito fortemente. E o cidadão, hoje, ele está cada vez mais não só consciente, como participante, ele é um cidadão ativo. Então, a função nossa, de que integramos o Tribunal Regional Eleitoral, obviamente, na função particularmente da propaganda, é não só deixar o espaço aberto para que o cidadão venha, comunique as supostas irregularidades e nós iremos checar e, obviamente, se for o caso, aplicar a devida punição. Primeiramente, a gente notifica, depois pune se ele não cumprir a determinação.
Tá, o eleitor que vê qualquer uma dessas irregularidades de colocação de propaganda local indevido, ele deve procurar aonde? Tem um telefone? Qual o contato, juiz? Bem, eu vou Vamos aqui, vou anotar, por isso que eu estou com esse afilar a cola. papelzinho aqui, mas enfim. O número é 4009-9369 ou 4009-9370. Esses são os números. E o e-mail é propaganda@tre-pe.gov.br. propaganda@tre-pe.gov.br. Desembargador da Justiça acabou de colocar que o eleitor ele está mais consciente, está mais participativo. E em relação às eleições de 2008, que foram eleições municipais, o número de eleitores no estado aumentou. Aumentou, mas eu queria aproveitar para complementar o que ele está dizendo. Talvez, por conta dessa conscientização maior da população e dos próprios candidatos políticos, a verdade é que a Justiça Eleitoral antigamente não tinha muito meios para punir um determinado candidato que afixava numa igreja, ou num colégio, ou num hospital, um santinho ou uma fotografia sua. O tribunal apenas mandava tirar e ele colocava novamente. Mas hoje em dia as penas são muito severas. Esse é um assunto assim, muito importante, acho que as informações para o telespectador, mas a gente vai voltar mais próximo da eleição para poder falar, porque infelizmente o nosso tempo se esgotou. Mas eu agradeço pela participação de vocês. E se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar www.facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, você pode mandar o seu recado para @PontoDeVista04. Um ótimo domingo para você e a gente se encontra sábado que vem.